E aí, aqui é o Node, imagine só. Nas ruas de Nova York, uma gangue de ladrões invade a loja de joias e foge de carro pela estrada. Porém, nos céus da cidade, a super-heroína chamada G-Girl voa em alta velocidade e com sua força ela levanta o carro dos bandidos e o deixa em frente à delegacia. Porém, logo em seguida, um dos criminosos puxa sua arma e começa a atirar nos civis. G-Girl rapidamente se coloca na frente e, assim como Superman, seu corpo é resistente a tiros e ela não sofre dano algum. O bandido tenta fugir, mas com sua velocidade ela o derruba no chão e por fim destrói a arma dele usando apenas as mãos. Após salvar o dia, G-Girl vai embora e seu ato heróico logo se torna notícia em todos os jornais. Um deles está sendo lido por Matt, funcionário de uma empresa de design que está indo ao trabalho com seu amigo Vaughn. De repente eles se deparam com uma jovem ruiva sentada no metrô e Vaughn convence o colega a falar com ela. Matt então reúne coragem e a chama para sair, mas recebe um não humilhante dela. Mesmo assim ele tenta novamente, até ser interrompido por um ladrão que rouba a bolsa da jovem. Sem hesitar, Matthew corre atrás do sujeito e os dois vão parar nas ruas, onde o bandido quase é atropelado por um carro. Por causa disso, ele deixa a bolsa cair e Matthew a pega de volta, mas o ladrão logo retorna com uma barra de ferro e corre atrás dele. Matt se esconde em uma lata de lixo e o bandido tenta forçá-lo a sair, porém o sujeito dá um grito e desaparece. Matt vai ver o que houve e no lugar do ladrão, ele encontra a jovem do metrô, que o agradece pelo gesto e se apresenta como Jenny Johnson. Ela o retribui passando seu número de telefone e os dois seguem conversando pelas ruas. O que Matt não percebeu é que Jenny deixou o ladrão pendurado na escada do prédio ao lado, revelando que ela é ninguém menos que G-Girl. Mais tarde, Matt vai ao trabalho e recebe uma ligação de Jenny, o convidando para um jantar. Ele aceita e a noite segue normalmente, porém a jovem se mostra exageradamente sincera em seus comentários, além de ser um tanto insegura e até mesmo paranoica. Para piorar, durante a conversa ela ouve uma chamada de emergência graças à sua super audição. Vendo que precisa fazer o seu trabalho, Jenny diz que vai ao banheiro, mas em vez disso ela voa para atender ao chamado e encontra um prédio em chamas. Com o movimento giratório ela começa a puxar toda a fumaça e o fogo vai se apagando rapidamente. Após isso ela retorna ao restaurante com o rosto manchado pela fuligem e quando Matt nota isso, ela diz que precisa ir ao banheiro outra vez. Na manhã seguinte ele vai contar sobre o encontro para sua colega e melhor amiga Hannah, que achou a atitude de Jenny muito suspeita. Ela desconfia que a jovem está escondendo alguma coisa, mas apesar de tudo, Matt não consegue parar de pensar no encontro. Por causa disso, ele decide convidá-la para mais um encontro e os dois combinam de visitar a galeria de arte onde Jenny trabalha. Matt então chama um táxi, mas quando o motorista passa direto por eles, Jenny usa o seu sopro para puxar o veículo de volta sem que ninguém perceba. Chegando na galeria, o local está vazio e Jenny aproveita o momento para falar sobre as responsabilidades do seu dia a dia. Sem revelar que tem superpoderes, ela diz que precisa ajudar pessoas o tempo todo, mas que Matt foi o único que a ajudou e o considera como seu herói. Nesse momento, os dois se beijam, mas Jenny é sincera outra vez e diz a Matt que ele precisa melhorar nisso. Esse comentário quase estraga o clima, mas Jenny decide ensiná-lo a beijar melhor, e assim que ele aprende, os dois vão até o apartamento de Matt para aproveitar o resto da noite. Sem que eles percebam, um pássaro robótico aparece na janela e transmite tudo pela câmera para um sujeito desconhecido. Enquanto isso, o casal continua a aproveitar o seu momento romântico, porém devido à sua força, Jenny acaba destruindo a cama de Matt. Apesar da noite incomum, Matt fica muito satisfeito com o encontro e na manhã seguinte ele chama Vaughn até um bar para contar as novidades. Pouco depois, Hannah também aparece e mostra para Matt as frases em chinês que ela conseguiu, para ajudá-lo na apresentação do seu projeto de design. Ele fica feliz com o gesto da amiga, mas avisa que precisa sair, pois vai se encontrar novamente com Jenny. Ao ouvir isso, Hannah se sente incomodada, demonstrando sentir mais do que amizade por ele, mas resolve manter isso em segredo. Quanto a Matt, assim que ele sai do bar, dois sujeitos
sujeitos impedem a sua passagem e o levam à força para dentro de um carro. Lá está o mesmo sujeito que viu a sua noite romântica pelo pássaro robô, e ele revela ser o Professor Bedlam, o arqui-inimigo da D-Girl. O sujeito diz saber que Matt está saindo com uma jovem mulher e deseja saber tudo a respeito disso. Matt se recusa e, como resposta, o vilão manda os seus capangas o pendurar de cabeça para baixo, no topo da Estátua da Liberdade. No mesmo instante, Jenny está em casa quando recebe uma mensagem do professor, dizendo que ela merece alguém melhor do que Matt. Ao que tudo indica, além de serem rivais, os dois têm um passado juntos, e Jenny parte para ver o que aconteceu com seu namorado. Ela precisa se apressar, pois a corda usada para amarrar o pé de Matt está se soltando rapidamente. Por fim, o nó da corda se desamarra e ele começa a cair, mas antes que seja tarde demais, D-Girl aparece e o pega no ar. Matt agradece a mulher, mas ela esconde o seu rosto para que ele não descubra sua identidade. Ao mesmo tempo, o Professor Bedlam invade a casa de Jenny e aproveita para coletar fios de cabelo dela para fazer um experimento. Mais tarde, Matt reencontra Jenny e conta sobre como D-Girl salvou sua vida. Porém, ele diz que não pôde vê-la direito e achou a sua personalidade um tanto estranha, algo que deixa Jenny muito ofendida. Os dois então param um pouco para ver uma feira de livros, mas Jenny vê uma garota atravessando a rua, bem na hora em que um carro ia passar. Aproveitando que Matt está distraído, ela corre em velocidade sônica para salvar a garota e a repreende por não olhar os dois lados antes de atravessar. Porém, a demente acaba fazendo exatamente o mesmo e é atropelada por um carro que a empurra até o outro lado da calçada. Matt corre para ajudá-la, mas ela nem sequer teve um arranhão, algo que deixa ele e todos os pedestres da rua espantados. Minutos depois, Jenny leva Matt até o seu apartamento e, vendo que não poderá guardar o seu segredo por mais tempo, ela resolve contar a verdade. Então, além de revelar o seu traje de D-Girl, ela também retira a peruca ruiva e mostra o seu cabelo loiro. Matt fica impressionado ao descobrir que Jenny é D-Girl, mas ela o faz prometer que não contará o seu segredo a ninguém. Ele promete fazer isso, mas deseja saber mais sobre Jenny e sobre como ela se tornou uma super. A jovem conta que no colégio era uma das alunas excluídas da turma e isso a fez se aproximar de Bedlam. Os dois logo se tornaram namorados e em uma noite, enquanto passavam um momento romântico no carro, eles viram um meteoro atravessar os céus e cair no meio do parque. Eles correm para ver o meteoro, mas assim que Jenny encosta na rocha, o objeto explode e empurra os dois para longe. Assim que Jenny recupera a consciência, ela tem uma sensação estranha e seu corpo começa a mudar. A jovem já não precisa mais do aparelho e dos óculos, seu cabelo fica loiro e ela também se tornou capaz de voar. Porém, ao invés de usar os seus poderes para o bem, ela decidiu aproveitar as suas habilidades e seu novo visual para se tornar popular no colégio. Com isso, ela e Bedlam foram se afastando e Jenny decidiu se tornar super em tempo integral, enquanto seu antigo amigo se tornou um vilão. Agora que tudo ficou esclarecido, Matt se sente mais à vontade para ter um relacionamento sério com Jenny. Além disso, agora que sabe sobre os superpoderes dela, Matt pede para que ela o leve voando ao redor da cidade. Jenny aceita o pedido e, vestida de D-Girl, os dois viajam pelos céus e aproveitam um momento romântico em pleno ar. Nesse meio tempo, Bedlam está fazendo testes com o fio de cabelo de Jenny e percebe que nem mesmo uma serra consegue cortá-lo. Porém, usando um dos pedaços do meteoro, o vilão descobre que é possível absorver a energia contida nele e assim retirar os poderes de Jenny. No dia seguinte, Matt vai até Nova Jersey para inspecionar um design de uma construção e acaba ferindo o dedo em uma farpa. Hannah tenta ajudá-lo, mas ela tenta remover a farpa com a boca, bem na hora em que Jenny aparece no local. Ela diz que estava com saudades e, para provocar ciúmes na colega de Matt, ela o beija na frente de todos. Apesar do momento constrangedor, Matt tenta quebrar o gelo entre as duas e convida Hannah e seu novo namorado para um encontro de casais. Sem muita escolha, ela aceita e os três se reúnem em um restaurante. Porém, o namorado de Hannah avisa que não poderá comparecer. O clima no jantar fica desconfortável, mas está para piorar quando uma reportagem anuncia que um míssil de testes foi lançado em Nova York. Mais notícias de tragédias começam a ser divulgadas, porém Jenny se recusa a ir por estar com ciúmes de Matt e Hannah. No entanto, seu namorado sabe que ela é a única capaz de resolver a situação e insiste para que algo seja feito. Mesmo contra sua vontade, a Super parte para salvar
o dia, enquanto Hannah e Matt acompanham tudo pelo noticiário. O míssil se aproxima cada vez mais de Nova York, mas pela TV todos veem D-Girl voando na direção dele e chutá-lo para os céus. Graças a isso, o míssil explode no espaço e todos comemoram que a cidade foi salva. Minutos depois, Jenny retorna ao restaurante e encontra Matt abraçado com Hannah, celebrando que a Super D-Girl salvou o dia, porém Jen acaba interpretando tudo de outra forma. Na volta para casa, os dois começam a discutir, pois Jenna já percebeu que Hannah tem sentimentos por Matt. Ele tenta convencê-la de que os dois são apenas amigos, mas em um ataque de ciúmes, Jenny quebra o vidro do carro com um soco. Matt é obrigado a parar na calçada e após recuperar a calma, Jenny pede desculpas pelo seu descontrole. Ela admite que pode exagerar às vezes, mas que faz isso pois ama Matt. Porém, ele começa a achar que as coisas estão passando dos limites. No dia seguinte, enquanto faz exercícios na academia, Matt vai desabafar sobre a situação com Vaughn. Ele diz que descobriu a personalidade real de Jenny e agora está cogitando terminar o relacionamento. Seu amigo então lhe diz que só há duas maneiras de fazer isso, sendo um cafajeste ou um fracassado. Na primeira hipótese, ele deve dar um fora simples, direto e sem enrolações. Já na segunda opção, é preciso ser calmo e gentil, para só depois acabar com tudo e deixar de atender ligações e responder mensagens. Como era de se esperar, Matt não gosta de nenhuma das sugestões e decide fazer isso do seu jeito. Mais tarde, os dois se encontram no apartamento dele e após tomar um pouco de bebida, Matt diz a Jenny que eles precisam dar um tempo. De início, ela não leva isso a sério e pensa que ele só quer ficar sozinho para pensar melhor sobre a relação. Entretanto, Matt revela que deseja terminar, conhecer outras pessoas e deixar Jenny livre para fazer o mesmo. Ao ouvir isso, a fúria da Super D-Girl chega ao limite e ela começa a destruir tudo na cozinha. Jenny acredita que tudo isso é culpa de Hannah, mas Matt diz que a verdadeira razão é o jeito manipulador, ciumento e carente dela. Isso só inflama ainda mais a fúria de Jenny, que além de empurrar Matt contra a parede com um sopro, ela dispara sua visão de calor no aquário dele. Matt corre para salvar seu peixe, enquanto Jenny vai embora pelo telhado e o avisa de que ele se arrependerá dessa decisão. Outro dia se passa e Matt vai até o bar, onde conta pra Vaughn sobre o término. Ele teme que Jenny queira se vingar, mas o seu colega diz para não se preocupar com isso. Matt concorda e, quebrando a promessa que fez pra Jenny, ele revela ao amigo sobre sua identidade secreta. Vaughn fica surpreso, mas avisa que revelar isso pode não ter sido uma boa ideia, pois se Jenny descobrir, Matt terá sérios problemas. As suas suspeitas se tornam realidade quando a Super aparece segurando uma motosserra e avança na direção do ex-namorado. Pra sorte de Matt, tudo não passou de um pesadelo e ele decide manter o segredo para o seu próprio bem. Mesmo assim, toda essa situação começa a deixá-lo paranoico e ele nem mesmo consegue manter a concentração no trabalho. Hannah percebe que Matt não está bem e ele lhe conta sobre o término com Jenny. Junto a isso, ele percebe que na verdade sempre esteve apaixonado por Hannah, mas nunca teve coragem de admitir. Matt então reúne coragem para revelar isso a ela, mas ao olhar pela janela ele reencontra Jenny do outro lado. Ela vai embora logo em seguida, mas Matt recebe uma ligação vinda do estacionamento, avisando que alguém quebrou as paredes do local e roubou o seu carro. Matt sabe muito bem quem fez isso, mas não pode fazer nada contra uma Super. Quando chega a noite, ele tenta se concentrar na apresentação do projeto à empresa chinesa, até que as luzes do apartamento se apagam e Jenny atravessa o telhado outra vez. Ela diz para ele olhar o céu através do telescópio e ao fazer isso, Matt vê o seu carro flutuando no espaço, com vários insultos escritos na lataria. Já tendo perdido a paciência com essa situação, ele diz que Jenny é demente e se arrepende do dia em que resolveu chamá-la para sair. Em resposta, ela dispara sua visão de calor em Matt, fazendo uma cicatriz formando uma palavra de insulto em sua testa. Sem ter como esconder o ferimento, ele é forçado a usar uma touca para não revelá-lo na apresentação. Assim que encontra os donos da empresa chinesa, Matt começa a mostrar o seu design, porém mais uma vez Jenny aparece para estragar tudo. Com sua velocidade, ela invade a reunião, tira todas as roupas de Matt e o deixa passar a maior vergonha de sua vida. Sem desconfiar que a Super fez isso, todos acham que é tudo uma brincadeira de Matt, que por consequência
se ele é demitido da empresa. Hannah tenta ajudá-lo nesse momento, mas Matt apenas pega suas coisas e pede para ela ficar longe dele o máximo possível. De volta em casa, Matt recebe a visita do professor Bedlam, que diz ter encontrado uma maneira de neutralizar os poderes de Jenny. Então ele faz uma proposta e se Matt ajudá-lo, os dois estarão livres da Super para sempre. O professor lhe dá um dia para pensar, e assim que ele vai embora, Matt recebe uma ligação de Hannah pedindo por ajuda. Ele teme que Jenny a atacou e corre até o seu apartamento, mas na verdade Hannah o chamou pois descobriu que o seu namorado estava lhe traindo. Mesmo assim, ela agradece por Matt ter vindo tão rápido consolá-la e por ser o seu melhor amigo. No entanto, ele diz que não deseja ser apenas um amigo e como forma de retribuir esse sentimento, Hannah o beija e os dois enfim têm o seu momento romântico. Tudo parece estar indo bem, porém quando o dia amanhece, Matt ouve alguém chamá-lo pela janela. Ao abrir as cortinas, ele encontra D-Girl, que fica tão furiosa ao vê-lo com Hannah que arremessa um enorme tubarão dentro do apartamento. Por sorte, os dois conseguem desviar da criatura, mas ela começa a perseguir Matt até a sala. Lá, o tubarão salta na direção dele, no entanto, Matt consegue desviar e o animal atravessa com tudo a janela. Vendo que a sua vida e a de Hannah estão em perigo, Matt pede para ela sair da cidade, enquanto ele vai se encontrar com Bedlam. Horas depois, ele encontra o professor em sua casa, ele mostra um enorme pedaço do meteoro. Com ele será possível absorver a radiação que deu os poderes a Jenny, desde que ela esteja em contato direto com a rocha. Vendo que essa é a única maneira de resolver os seus problemas, Matt aceita fazer isso e parte para se encontrar com Jenny em sua galeria. Ele lhe entrega um buquê de flores e diz estar disposto a reatar o relacionamento. Apesar de furiosa, Jenny logo aceita o pedido e Matt a convida para um jantar romântico em sua casa. Horas depois, Jenny aparece no apartamento e encontra na mesa um presente embrulhado. Sem desconfiar que dentro dele está o meteoro, ela fica emocionada, mas antes de abrir, Matt a chama para jantar. Jenny logo esquece tudo o que passou e está prestes a beijar Matt, mas nesse instante Hannah aparece. Sem entender o que está vendo, ela exige explicações, porém logo depois, Vaughn também aparece chamando Matt para um jogo de basquete. A situação fica cada vez mais bizarra e Jenny manda Hannah ir embora antes que ela o faça em pedaços. Sem saber que a ex de Matt é D-Girl, Hannah não se intimida e parte para o enfrentamento, mas no meio da confusão ela remove a peruca de Jenny, revelando sua identidade secreta. Para evitar que algo de ruim aconteça, Matt manda Vaughn abrir o presente e com o meteoro exposto ele começa a absorver os poderes de Jenny. Bedlam, que observava tudo com uma câmera escondida, vai até o apartamento bem na hora em que Jenny perde todos os poderes. Ele comemora sua vitória e diz que irá absorver a energia do meteoro e se tornar um super vilão. Além disso, ele manda um dos seus capangas atirar em Matt, pois não pretende deixar testemunhas. Vaughn, que ainda segurava a tampa do presente, a usa para acertar o demente, enquanto Matt salta na direção de Bedlam e os dois começam a lutar. No mesmo instante, Jenny tenta tocar no meteoro para recuperar os seus poderes, mas Hannah impede. As duas acabam tocando no meteoro que explode, lançando-as para fora do prédio. Matt se culpa pelo que aconteceu, mas eis que Jenny aparece com seus poderes de volta. Furiosa pela traição de Matt, ela o ataca, porém Hannah ressurge, agora com o cabelo ruivo e tendo os mesmos poderes de D-Girl. As duas então partem para o confronto usando seus poderes de voo e super força ao redor da cidade. Devido à experiência de Jenny como uma super, ela acaba levando a melhor e arremessa Hannah em direção ao outdoor. Matt corre para ajudá-la, mas D-Girl o impede e começa a atacá-lo. Ao ver isso, Hannah pega um poste do chão e usando toda sua força ela golpeia Jenny, que é arremessada para longe. Mesmo assim, a D-Girl não se dá por vencida e arremessa um carro na direção do casal, que consegue desviar por pouco. Em seguida, as duas começam a girar rapidamente e se atacam em velocidade sônica entre os prédios da cidade. A batalha se intensifica e elas vão parar em um desfile de moda, onde se preparam para o segundo round. Porém, antes disso, Matt aparece e pede para as duas se acalmarem, pois estão assustando as pessoas com todo esse conflito.
Assim que elas acalmam os ânimos, Matt pede desculpas por ter magoado Jenny, porém ambos sabiam que no fundo nunca se amaram de verdade. No entanto, existe alguém que sente isso por Jenny, e então Matt pede que Badland se aproxime. O vilão de início se recusa, mas enfim admite que fez tudo isso pois queria que Jenny o notasse, e acreditou que isso aconteceria caso ele tivesse superpoderes. No fim, Jenny admite que sentiu o mesmo por ele desde sempre, e os dois se beijam na frente de todos. Agora que tudo foi resolvido, Matt e Hannah também voltam para casa e decidem aproveitar o resto da noite a sós. O dia amanhece outra vez em Nova York e Matt leva sua nova namorada para um encontro. No caminho encontram Badland e Jenny, que trouxeram o carro dele de volta do espaço, mas apesar do gesto, o veículo está completamente destruído. Ainda assim, os dois casais resolveram suas diferenças e se despedem, até que Jenny e Hannah ouvem um pedido de emergência com sua super audição. D-Girl se prepara para salvar o dia, mas Hannah quer ir junto. Como nunca teve uma parceira antes, Jenny aceita levá-la. Então as supers vestem seus trajes e voam para salvar o dia mais uma vez. Quanto aos seus namorados, como não têm superpoderes, eles decidem ir até o bar, tomar algumas bebidas e conversar sobre seus relacionamentos. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários, vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!